Fala galera, beleza? Nossa aula de hoje é sobre métodos para determinar o centro e o raio de uma equação geral da circunferência, beleza? Então, hoje a gente vai encontrar o centro e o raio de uma equação geral da circunferência, usando alguns métodos. O método de completar quadrado e o método da comparação, beleza? Sugiro vocês que assistam às aulas anteriores, a aula 1 e 2 anterior, para que possam ter um melhor rendimento nessa aula. Então, vem comigo que a aula de hoje é interessante. Olha aí, pessoal. Vou começar com o método de completar quadrado. Então, seja a equação reduzida de centro de coordenadas A e B, o x A e o y B, e raio R. A equação reduzida é dada por essa forma. Se desenvolver os produtos notáveis dessa equação reduzida, teremos a equação geral, que vem dessa forma. Na equação geral, tem uma diferença para a gente encontrar quem é o centro e o raio, quando essa equação é uma equação da circunferência. Então, é o que a gente vai trabalhar hoje, correto? Então, vamos para um exemplo. Eu tenho uma equação e, primeiro, tenho que analisar se ela é uma candidata à equação da circunferência. O coeficiente que acompanha o x² e o y² é 1. Então, ela é uma candidata à equação da circunferência. Eu não tenho termo xy. Então, ela é uma forte candidata à equação da circunferência. Então, eu vou trabalhar aqui com o método de completar quadrado. Também seria interessante, vou deixar aqui no card, aqui em cima, para vocês assistirem a demonstração da forma de Bhaskara que a gente usa completando quadrado. Eu vou usar essa ideia aqui, então, que o meu objetivo é voltar essa equação para a forma reduzida, porque assim eu consigo encontrar o centro e o raio. Então, vou escrever essa equação novamente, colocando em ordem o x próximo do x². Então, eu tenho x² menos 2x mais y² mais 4y é igual a 11. Olha, eu já vou passar esse 11 para o outro lado, que ele faz parte do meu raio. Agora que vem a ideia de completar quadrado. Então, vou escrever aqui para a gente analisar. Eu quero que esses dois termos aqui seja o segundo caso de produtos notáveis. Então, vamos relembrar aqui o que é o segundo caso de produtos notáveis. Eu tenho um primeiro termo menos o segundo termo ao quadrado. Então, como que eu resolvo? É o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Correto? Então, vou escrever essa expressão aqui. Eu quero que o primeiro termo seja o x² e o segundo termo, esse aqui, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, seja esse segundo termo, que é o 2x. Correto? Então, eu preciso analisar quem é esse primeiro e segundo termo. Ótimo. Esse deve ser esse do meio. E esse termo. Então, eu sei que o primeiro ao quadrado, ele deve ser igual a x². Ótimo. Se o primeiro ao quadrado deve ser igual a x², então o primeiro só pode ser o x. Então, eu já sei que o meu primeiro termo é x. Analisando isso aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo deve ser igual a 2x. Lembrando que esse menos, eu posso colocar esse menos aqui com o menos aqui. Dá a mesma coisa, né? Então, pego os dois termos aqui. Então, resolvendo isso, eu sei que o primeiro termo é x. Então, substituo aqui. Eu sei que 2x vezes o segundo deve ser igual a 2x. Olha, posso cortar esse 2x com 2x. Então, eu sei que o segundo termo é 1. Por que cortar? Que esse 2x passa dividindo. Então, 2x dividido por 2x, 1. Então, o meu segundo termo é 1.
Por que é chamado de completar quadrado? Porque agora eu vou escrever, completar o meu segundo para isso ser um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, segundo caso de produtos notáveis. E quem que é o segundo ao quadrado? É 1. Então, eu tenho que completar com 1 ao quadrado, correto? Voltando isso aqui, eu sei, então, que essa volta é o primeiro menos o segundo ao quadrado. Então, eu volto aqui e escrevo essa parte aqui, correto? Então, eu tenho x menos 1 ao quadrado. Porém, quando eu desenvolver isso, eu sei que desenvolvendo isso, eu tenho o primeiro ao quadrado, é esse termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo é esse, mais o segundo ao quadrado. Nessa expressão aqui, eu tenho o 1 ao quadrado, que é esse aqui que eu completei. Mas na minha equação não tem esse 1 ao quadrado. Como ele vai aparecer aqui, então eu vou completar esse quadrado e subtrair ele aqui, ó, menos o segundo ao quadrado. Por quê? Porque fazendo isso, quando ele aparecer aqui mais o segundo ao quadrado, menos ele ao quadrado, dá zero, vai ficar somente esses dois termos que eu quero. Ótimo! Continuando, eu vou fazer a mesma coisa com essa parte agora. Então, observe. O porém, a única diferença é que agora é a soma. Então, é o primeiro caso de produtos notáveis, que a única diferença é que troca o sinal aqui do meio. Então, eu quero que esse aqui seja o primeiro ao quadrado e o 4y seja o segundo aí ao quadrado. Então o primeiro aqui ao quadrado é igual a y ao quadrado, então eu sei que o meu primeiro termo é o y. Mas, fazendo a mesma coisa aqui, ó, 2 vezes o primeiro termo, quem que é meu primeiro termo? Y, vezes o segundo, deve ser igual a quem? 4y, correto? Então eu sei que o meu segundo termo, ele é o 4y dividido por 2y. Posso cortar o y com y, o 2 com 4. Então, o meu segundo termo, ele é exatamente o 2. Então é y mais 2 elevado a 2. Então, eu escrevo aqui novamente y mais 2 elevado ao quadrado. Como vai aparecer aqui o segundo termo ao quadrado, vai aparecer o segundo termo ao quadrado, que é 4. Quando ele aparecer aqui, ele não tem na minha equação. Então, eu preciso subtrair como eu fiz com esse termo. Então, eu já vou escrever aqui menos o segundo ao quadrado. Quando ele aparecer, eu corto com esse e eu não altero a minha equação. E isso é igual a 11. Beleza? Então, vamos prosseguindo aí. Continuando, eu sei que vou conservar esses produtos notáveis aqui. Não vou resolver eles, né, que eu quero reduzir isso. Então, observe, mais y mais 2 ao quadrado, e isso é igual a 11, que já está do outro lado. 1 ao quadrado é 1. Menos 1 vai para o outro lado, mais 1. E 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vai para o outro lado, mais 4. Correto? Continuando, então, chegamos que x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 11 mais 1, 12, mais 4, 16. Com isso, observem, eu sei que é x menos o a, que é do centro. Então, quem é o centro? É o centro, x é 1, e o y, ele aqui só tem uma diferença, porque é y menos da fórmula, correto? Menos 2. Por quê? Porque menos com menos vira mais. Então, quando eu for pegar o centro, eu tenho que tirar, eu tenho que observar que eu preciso do menos da fórmula lá da equação reduzida. Então, o y do centro é menos 2. Beleza? E continuando, o raio, ele é a raiz quadrada desse número, porque é o r ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 16, que é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. E assim, então, obtemos, com a ideia de completar quadrado, o centro e o raio
de uma equação geral da circunferência. Beleza? Valeu, galera. Obrigado e até mais.